Vou te fazer uma pergunta como professor. Tá. Tem uma galera, principalmente uma galera mais antiga, que tem ridicularizado e batido demais num tema que ainda é estranho para muita gente, e eu digo que para a maioria das pessoas, Sim. que é essa questão do pronome neutro. Da linguagem neutra. Virou uma piada. Isso virou uma piada. Tá. Deixa eu terminar a pergunta, eu falo. Isso virou uma piada. Se a gente pegar o idioma inglês, o pronome não tem o, a. Uhum. No inglês já é neutro. Sim. No inglês já é Sim. neutro, ou seja, lá já é... O D já é neutro. Já aceitaram o pronome neutro antes de alguém, de alguém encarar isso como uma luta, né? Porque existem umas regras que foram instituídas por homens, num contexto que, tipo assim, ó, se tem 10 mulheres e um homem, é os meninos. Então, é exatamente o grande problema dessa discussão da linguagem neutra ou não binária que eles falam é a falta, muitas vezes, do conhecimento prévio técnico. Sim. Então, assim, acho que existem duas coisas. Existe a luta das pessoas que não se sentem representadas, e isso é uma luta muito válida. Sim. E existe a parte técnica, que é o que a gramática normativa, a norma culta fala e como que ela chegou nesse ponto. Por exemplo, na concordância, se eu tenho lá 10 mulheres e um homem, eu tenho que falar... meninos. Você fala, não é os meninos. Você fala assim, olá a todos. Isso. Né? Não é nesse caso dos meninos, não cabe, né? Mas é olá a todos. E aí você fala, por que eu vou usar todos se eu tenho apenas um homem? Então vamos lá. Existe um processo na língua, porque a nossa língua, a língua portuguesa, ela vem do latim, certo? Sim. O latim, que com o passar do tempo formou tanto o espanhol, o italiano, o romeno, a língua portuguesa, francês, né? Todos são línguas co-irmãs nesse sentido. O latim, da onde veio a língua portuguesa, já existia o feminino, o masculino e o neutro. Sempre existiu. No latim já existia? No latim já existia. Então, a nossa base latina tem os três artigos aí, o feminino, o masculino e o neutro. Com o passar do tempo, com a evolução da língua, porque é natural que a língua evolua, ela é um organismo vivo, vai sempre evoluir, essa língua evoluiu e o neutro terminava em UM e o masculino em UN. Eles juntaram com a evolução. Com a evolução, o masculino absorveu o neutro. Entendi. Então, quando eu uso o todos, não é pensando no masculino, é pensando no neutro. Porque, no final das contas, a língua portuguesa só tem uma variação, que é o feminino. Porque o neutro e o masculino são uma coisa só. O neutro e o masculino estão contemplados com o o. E essa é a parte técnica que está por trás de toda essa discussão, que as pessoas não vão atrás. Então, assim, beleza. Acho que existe uma discussão, a falta de representatividade e acho que até a falta de respeito, o preconceito, tudo isso tem que ser combatido com certeza, tem que ser uma bandeira válida, mas não dá para jogar tudo isso dentro da língua como se a mudança na língua mudasse isso, porque mudar o preconceito, mudar todo esse processo está na cabeça das pessoas e não na língua. Então eu preciso fazer com que a sociedade respeite, a sociedade acolha todas as pessoas que não se sentem representadas e que a sociedade faça com que essas pessoas se sintam acolhidas e representadas muito mais do que pensar na língua. Porque o que está acontecendo agora é que estão politizando também esse lance da língua. Sim. Assim como politizaram a vacina, assim como politizaram a terra plana, essas coisas todas, né? Então, quando todas as coisas são politizadas, elas descarrilham, elas saem do trilho. Sim. E é a mesma coisa com isso. Então, assim, a tentativa da criação desse grito, né, da linguagem neutra ou não binária é um grito muito mais por representatividade do que propriamente pensando só nessa parte técnica da língua. Então, a gente precisa entender a parte técnica, precisa entender a parte social, para poder caminhar equilibrado. Tudo que é muito para um lado, muito para o outro, não é bom, né? Todo extremismo é ruim. Então, a gente precisa ter muito cuidado nisso. Acho que a gente tem que ter muita parcimônia na hora de falar sobre isso. Não sei se parcimônia é a palavra ideal, mas tem que ter muito zelo. Cuidado, né? Muito zelo para falar sobre isso, porque eu entendo muito as pessoas que se sentem não representadas, mas eu queria muito que elas entendessem também que existe um processo na língua que já as representa. Mesmo que essa representação está dentro do O. E o O não é necessariamente masculino, ele é um neutro dentro do masculino. Ele está ali junto.
Essas duas coisas caminham juntas. Então, hoje a norma culta não contempla, né, o E, né, a linguagem binária que estão trazendo, que, por enquanto, essa linguagem aí é uma linguagem própria de um grupo social, que se comunica dessa forma entre eles. Então, eu sempre costumo dizer que isso ainda é uma variação linguística social, que está dentro de um grupo social. O que eu vejo de ruim é que esse grupo social está tentando enfiar a goela abaixo de todo mundo. Olha, todo mundo tem que fazer isso. Calma. Ninguém tem que nada. Acho que a gente precisa conversar, entender, porque eu preciso também entender as pessoas que não se sentem representadas para poder acolher com carinho, e eu quero que elas me entendam como professor de língua portuguesa também, para me acolherem com carinho no que eu estou dizendo, e aí aos poucos a gente vai tentando entrar num ajuste, porque essa linguagem não binária ela não vai entrar na língua portuguesa tão cedo. Vou dizer que nunca vai entrar? Não, não vou, porque a língua é um organismo vivo, como eu falei, e ela vai se transformando através do tempo. Pode ser que daqui 50, 100 anos isso ocorra, mas por enquanto não. Então, se alguém pegar uma redação de vestibular ou de concurso e escrever em linguagem neutra, vai zerar, vai perder nota. Não tem como isso acontecer agora. Porque para que isso ocorra, a gramática norma culta precisa trocar em todos os países falantes de língua portuguesa. E isso não vai ocorrer por quê? Porque a gramática norma culta já contempla o neutro dentro do masculino. Então, o neutro já existe há muitos anos. Só que essa parte técnica não está sendo tão discutida. Por isso que vira essa... E aí é óbvio, né? O que é errado também. A internet fica lá, um tira sarro daqui, o outro se defende de lá, e daí vira bate-boca, e daí não chega a lugar nenhum. Se todo mundo tivesse a capacidade de sentar e conversar e explicar, as pessoas que não se sentem representadas falassem, olha, o nosso sentimento é esse, assim, assim, assado, o outro lado ouvisse, compreendesse o lado dos outros, expusesse, olha, mas a língua norma culta diz isso, assim, assim, assado. Acho que falta essa conversa, esse diálogo. E aí, quando chega na internet, é só quebra-pau, entende? É porque não tem o respeito. Por isso falei para você o lance de ter virado uma piada. Por que eu não acho uma piada? Porque a partir da hora que eu faço uma... E eu sou um comediante. Pode até soar meio incongruente o que eu tô falando. Mas é louco, porque uma piada, ela jamais pode simplesmente agredir gratuitamente alguém. Sim. Então, se eu falo assim, pra mim falar, para de viadagem. Eu não tô desrespeitando viado, eu tô só brincando com... Não, mano, não, se isso ofende alguém, se isso ofende alguém, eu posso não fazê-lo. Mas desse jeito você não vai poder falar de ninguém, porque se eu sou mecânico, você pode me ofender. Não, eu preciso entender que, beleza, o caso de uma profissão é diferente. Sim. Eu estou falando sobre uma pessoa que não escolheu ser assim. Porque, inclusive, quando falam opção sexual, o pessoal fala, mano, não fala opção, fala orientação. Por quê? Porque se essa pessoa, no meio de toda essa violência, pudesse escolher, ela não escolheria ser homossexual, ela escolheria ser heterossexual. Pra não sofrer. Pra entrar em qualquer grupo e ponto final, velho. É isso. Entendeu? Então, tipo, eu acho que esse lance da piada chega a se tornar até uma luta para desacreditar e descreditar, ao invés de olhar para o lado do respeito. Sim. Então, eu recebi um transexual aqui, que eu conheci como mulher. E hoje tem no documento João Gabriel. Caramba, vamos lutar para chamar ele de O. Sim. Não importa o que ele tem no meio das pernas. Sim. Se ele se sente bem assim, se ele lutou por isso, é direito dele. E é disso que eu falo, essa bandeira é muito importante, né? De defender e de dar a voz para todo mundo que tem que, sim, isso é respeito.